Quero saber aqui quem assistiu a série Recomeço. Se vocês choraram horrores, gente, olha, fazia muito tempo que eu não chorava tanto assistindo uma série, um filme, e essa série é a minha história, gente. Olha, me vi ali, o meu relacionamento, me vi ali em vários pontos ali com a Amy, com o Lino. Ai, foi lindo. Chorei muito. Valeu. Eu recebi muitas recomendações para assistir. E aqui estou, vamos fazer hoje a análise dessa série. Vamos lá. Antes de tudo, vamos aqui, né, fazer aqui o nosso checklist. Choro horrores, né, Lília? Vamos lá. Quero saber, as minhas alunas aplicadas aqui, na visão de vocês, o que a Amy era? Me conta. Me conte. As alunas aplicadas. Heroína, muito bem, Isa. Heroína, uma filhinha do papai, tudo isso. Então vamos lá. A heroína geralmente é uma filhinha do papai. Qual que é o principal dessa série que eu acho que ficou mais marcante pra mim? A gente vai desenvolver aqui vários pontos sistêmicos, mas mostrou a jornada de amadurecimento de uma mulher. O quanto um relacionamento vem para nos ajudar nesse processo de amadurecimento. Quanto que o outro, a família do outro, também nos acrescenta nesse processo de amadurecimento. Então eu vou começar aqui falando sobre o início do filme, né, da série. A Amy foi fazer uma viagem para ela fazer um trabalho como uma estudante de artes, que era o desejo dela, ser artista, contra a vontade do pai. E o pai, um advogado, um renomado advogado, que lutou, né, que cresceu na vida, vem de uma origem negra. Então, tinha aquele lugar de preconceito, ainda mostrou muito isso no filme, mas não tido como, sim, como evidência, mas mostrou em muitas partes. E lá ela conhece o Lino. E no início ela ficou dividida entre o amor do Lino e de um outro homem. E aí é aquela parte que eu falo pra vocês, né? Tem o coxinha que a gente quer, né? Tem o coxinha lá com o script que a gente quer, né? O rico, bem-sucedido, de carrão, né? Vem todo pronto pra gente. E aí o nosso coração, né? E ali ficou isso muito evidenciado pra ela. Ela queria investir naquele relacionamento com aquele homem bem-sucedido, que tinha a ver com o mundo dela, com o mundo que ela sonhava, mas o coração dela estava ali. Por quem que ela se encantou? Ela se encantou pelo Lino. Foi linda essa parte, né, gente? Porque é aquilo que eu falo pra vocês. Quando o amor toca na gente, não é aqui, heroínas, é aqui, é aqui. E isso ficou muito evidenciado nesse filme, porque se fosse pelo lado racional do que a gente quer, né, o cara ali já estava pronto, bem sucedido, mas não. A alma dela se encantou pelo Lino, e o Lino também se encantou por ela. O que é importante nesse início, né? Os dois com questão. Quando eu falo pra vocês que a gente não vai encontrar uma pessoa zerada na vida, que os relacionamentos vêm pra nos acrescentar, eu acho que esse filme mostrou toda uma jornada de amadurecimento de ambos. Quando eles se conhecem ali, os dois com questão com os pais. Os dois naquele momento de querer ter voz, de querer ter identidade deles confirmada, ela querendo uma aprovação muito forte do pai. Então vou voltar para ela, que é uma filhinha do papai, que muitas mulheres se identificam nessa dinâmica. Eu me identifiquei totalmente com ela. Então ela buscando a voz dela, ela buscando um trabalho que tivesse a ver com ela. Porém, o que ela buscava? Também a aprovação do pai, né? Ela falava assim, nossa, se eu conseguir expor nessa galeria, o meu pai vai ver o quanto que meu trabalho é reconhecido. Ela querendo todo momento a aprovação do pai. Por quê? Porque ela estava fazendo contra o que o pai queria, que era a faculdade de Direito. Então, a todo momento, ela queria buscar a aprovação do pai, ela pagando o preço pelas escolhas dela, porque é importante, tá? Vamos aqui nessa parte que é muito importante quando eu falo pra vocês de pagar o preço. Quando a gente vê, por isso que eu me identifiquei muito com esse filme. Eu vou falar várias histórias minhas aqui, tá? Pra vocês entenderem a ligação que tem isso com o meu processo também. Não ficar tão autocentrado, então eu vou usar a Amy aqui como uma referência. Quando a gente veio de uma estrutura familiar onde existe um padrão financeiro bacana, ela tem um padrão financeiro bacana, e quando a gente quer fazer diferente dos nossos pais, no caso que ela queria fazer diferente do pai dela, e ela procurar a autonomia dela, vocês viram ali que ela estava pagando o preço de viver conforme as condições dela
Tinha. Então ela tava lá lavando o banheiro, ela tava lá trabalhando no bar. Quanto que é importante, gente? Por quê? Porque se a gente não faz esse trabalho de despedida, de sair dos nossos pais, pagando o preço pelo sacrifício, dificilmente a gente vai seguir o nosso destino. E lá ela pagou preço pelas escolhas dela, o pai dela contra ela, mesmo ela querendo aprovação, ela tava lá se desafiando. Quanto que é mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto? E o Lino, ele, ao contrário, ele não tinha essa relação com o pai. Ele rompeu com o pai, o que é importante, tá? Ele rompeu por conta da escolha dele. Então, ele, na hora que ele fala do pai, ele sempre falava, não, meu pai rompeu comigo, por quê? Porque eu quis seguir o meu destino, eu quis fazer do jeito que eu queria e ele não concordou com o que eu tava fazendo. Só que o Lino tinha muita culpa. Tá, eu vou usar a questão da culpa depois, mas o Lino tinha muita culpa. Então, toda vez que ele falava do pai, ele falava com pesar. Então, vamos lá. O Lino, totalmente ligado à mãe, então ele sempre falava com a mãe, ligava pra mãe todo dia, toda a cozinha ali, né, todas as receitas dele, ele pedia pra mãe como que fazia. Então, vamos lá. A Amy, lembrando que ela foi abandonada pela mãe, a mãe não cuidou dela, tá, que ela ficou com o pai, então ela não tinha essa conexão com a mãe. A Amy, uma filhinha do pai, uma mulher identificada com a esfera do masculino. O Lino, um filhinho da mamãe, excluiu o pai. O match perfeito, as mulheres fortes, os homens fracos. O match perfeito, gente, é assim que é assim que dá o match, olha só. Ela como uma filhinha do papai, ela vai se interessar por aquele homem pronto lá? Não vai, não dá match, gente, a ressonância não bate, então tá. Ela foi lá, ela se apaixonou pelo Lino. Uma história de amor, né, gente? Quem ali não ficou encantada com aquele amor dos dois, aquele amor acontecendo, aquele amor florescendo? Agora eu vou falar uma coisa que pode ser que seja difícil para as pessoas que não conheçam constelação, alguns assuntos que eu vou trazer aqui, que são mais densos, tá? Eu vou falar sobre a escolha do Lino de ter saído do lugar que ele estava, onde ele estava se colocando lá como chefe, e ele foi pro lugar da Amy. Então, ele saiu de lá e ele foi morar na cidade da Amy. O que é importante ali, né? Quando ele chegou lá, aquilo ali não era o lugar dele, né? E ele falava, né? Eu me sinto como se eu não estivesse em casa. Ele começou a ficar muito bravo, começou muito a ficar irritado. Por quê? Porque lá onde ele estava, ele já tinha um certo reconhecimento do jeito dele, do tamanho dele, mas ele já estava lá sendo chefe. E ele foi para um lugar para ser o quê? Assistente de cozinha, garçom, né, se submetendo e se sujeitando a estar num lugar inferior. Ela tendo um crescimento na carreira dela, trabalhando lá na galeria, conseguindo vender mais quadros. Então vamos lá, qual que é a situação que os dois estavam? Ela estava aqui e ele estava aqui. Ele foi para a esfera dela. Para algumas pessoas que não conhecem constelação, que nunca me ouviu falar sobre isso, eu nunca falei aqui abertamente no Instagram, porque eu sei que dá muita pano para manga, mas o que acontece? O Bert Hellinger traz na biografia dele, e isso eu posso falar como fato, porque aconteceu na minha vida e eu vejo acontecer na vida de muitas clientes. O que o Bert fala? O Bert fala que para um casal, para um relacionamento ser próspero, o que é próspero? Próspero não é dinheiro, próspero é crescimento. O que é um relacionamento próspero? Próspero é mais dinheiro que vem para o casal, são filhos que vêm dessa relação, é o amor que brota dessa relação. Para um relacionamento ser mais próspero, o que o Bert fala? Que a mulher tem que seguir o homem. Então, quando as pessoas ainda têm muita poluição do que é, porque você está falando que a mulher tem que ser submissa ao homem, aí vem todas as questões religiosas e os preconceitos e as crenças que muitas pessoas têm. O que o Bert fala disso? Ele fala o quê? Que o homem carrega sementes. Sementes, né? Sementes, literalmente. Então, como é a semente que prospera, a mulher tem que acompanhar o homem. As pessoas não se revoltam quando ouvem isso. A primeiro momento eu também fiquei assim, quando eu comecei a entrar conhecer a teoria do Bert Hellinger, mas eu quero que vocês comecem a pensar na vida de vocês, tá? As pessoas que você conhecem, os casais que são prósperos. Posso falar com convicção de muitas pessoas que eu acompanho da minha vida também.
Vou falar pra vocês da minha vida pessoal, tá? Do meu primeiro casamento. No meu primeiro casamento, eu casei com uma pessoa e eu convidei, né? Nós convidamos essa pessoa, meu pai tem empresas, pra fazer parte dos nossos negócios. Gente, dá ruim. Deu muito ruim em todos os sentidos. E eu já vi várias pessoas também que fizeram esse movimento, né? Que a partir de um relacionamento, o homem vem pra esfera da mulher, pro campo da mulher. Eu nunca vi um que foi bem sucedido, né? Então as mulheres que querem proporcionar uma vida boa para o homem, uma mulher que já é bem sucedida, traz o homem para o campo dela, até para o apartamento dela, viu, heroínas? Para o apartamento delas, porque ela já conquistou. Esse homem em geral se sente o quê? Fraco. Esse homem enfraquece. Esse homem não desenvolve a potencialidade dele. Então esse homem, ele começa a ficar, né, sem força. A relação tende a não ter força, tende a acabar, tá? Literalmente. Eu vou falar da série, tá? Mas eu tô falando aqui desse conceito e eu quero que vocês comecem a pensar aí na vida de vocês. Vou falar da minha relação, tá? No meu primeiro casamento funcionou assim. No meu segundo casamento, que eu tô agora com o Oscar, eu fiz ao contrário. Eu vim para o campo dele, né? Então, eu saí de onde eu morava, eu saí do lugar que eu estava e eu vim para a vida dele, né? Eu participei da vida dele. Quando eu fui casar com o Oscar agora, no meu primeiro casamento, eu nem coloquei o nome do meu ex-marido no papel, porque eu já pensava assim, né? Se separar dá menos trabalho. Não tem, já pensava desse jeito, como que vai dar certo? E aí, nesse meu casamento, não, eu fiz questão de colocar o nome dele na mudança de nome, né? Na certidão, eu quis colocar o nome do meu marido. Eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque parece que é arcaico, mas isso tem força. Por quê? Porque eu tô dizendo pro campo dele, agora eu faço parte da sua esfera. Isso tem muita força, tá? Então, por mais que pra vocês tenha ficado meio indigesto, começa a pensar nas pessoas que vocês já viram, ou até na experiência pessoal de vocês. Ah, Ju, mas e aí, o que acontece? As heroínas, vamos lá. Ju, mas o que acontece? Porque eu sou uma mulher super bem resolvida, eu sou rica e agora eu tô me relacionando com um homem que tem um padrão inferior a mim. O meu conselho, tá? A minha recomendação é que você desça um pouquinho, se sujeite ao que ele pode te proporcionar. Então, eu vou falar pra vocês de um exemplo muito claro. Eu vou falar pra vocês de um exemplo um exemplo que aconteceu com uma mentorada minha, com uma cliente minha. Ela tinha uma vida financeira já muito pronta, né? Uma mulher sempre trabalhadora, que teve que ralar muito na vida, filhinha do papai, literalmente. E essas mulheres têm muita força de conquista, tá? Então, quem é filhinha do papai, a gente tem força de conquista. Então, ela tinha muita força de conquista, encontrou o quê? Um filhinho da mamãe, né? Um homem que tem menos força, que falta o masculino. E o que acontece? Essa relação ficou totalmente desequilibrada. Eles moravam num puta casão, com piscina. Quando ela entendeu isso, o que aconteceu? Ela diminuiu o custo de vida dela. Então, eles venderam a casa, eles foram morar num apartamento no qual ele podia pagar as despesas do apartamento. Gente, esse casal começou a prosperar, eles ficaram super felizes, o relacionamento voltou a se conectar. Por quê? Porque esse homem, nesse lugar, ele se sente grande, ele quer proporcionar isso para a mulher. Então, o homem, quando ele tá em posse do masculino, ele quer servir a mulher, tá? Então fica isso daqui. Vou voltar à série pra gente não confundir as bolas, tá? Até aqui tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Comecem a olhar para aí os relacionamentos. Se vocês não veem isso se encaixando na vida de vocês, comecem a analisar os relacionamentos de pessoas próximas a vocês, tá? Tende a dar bom quando a mulher se submete à esfera do masculino. Aqui no caso do filme, o que aconteceu? O homem foi para a esfera da mulher. Ele foi para a esfera da Amy. Quando chegou lá, ele ficou totalmente com raiva, ficou raivoso, e ela tentava fazer toda enfim, tentava colocar ele lá no lugar. Foi uma parte tão bonitinha que esse filme ficou muito bacana, porque
ela, a todo momento, né, e a gente precisa, dar os créditos para isso, a todo momento, a Amy, apesar dela ser uma filhinha do papai, ela a todo momento querendo que aquele relacionamento prosperasse, né, ela querendo ver ele feliz. Gente, isso é muito importante, tá? Porque aqui, vou falar aqui algumas cenas para vocês entenderem. O que ele sentia falta? O que a alma dele sentia falta? Das raízes dele. Ele sentia falta das raízes, mas ele não queria admitir isso. Então, ela tinha uma perspicácia, ela tinha uma sensibilidade. Então, teve um dia que ela pegou e levou ele lá no futebol. E lá ele encontrou pessoas da origem dele e ele ficou super feliz. E na hora que ele saiu de lá, né, ela ficou até afastadinha, vendo ele se abastecer do masculino dele, tá? Essa cena ficou muito marcada. Ela ficou lá sentadinha e ele se abastecendo do masculino dele, né? Nem eram amigos, não era brother, eram pessoas do quê? Que tem a mesma origem que a dele. E aí ele ficou lá feliz, falando lá na língua deles, tomando cerveja. E aí na hora que ele saiu, como que ele saiu? Né? Ele saiu todo feliz, apaixonado, abraçando ela, pegando ela. E foi nesse dia que, né, como uma boa filhinha do papai, ela pediu ele em casamento. E aí no casamento vocês viram, né? Tudo era da família. Alguns contatos com o pai sempre na rejeição, até que ele se descobre que tem uma doença. E aí vamos lá, tá? Essa série, eu acho que foi tão bacana de ver porque mostra o que é a realidade de um relacionamento. Gente, eu acho que o que é o principal aqui, eu vou desenvolver isso com vocês. Exatamente, foi lindo, né? Eles sempre buscavam a felicidade um do outro. Que eu acho que essa série ficou mais marcada assim pra mim é nós quando somos mais jovens, eu vou elaborar isso aqui com vocês para ficar mais bonitinho. Quando nós somos mais jovens, ou quando a gente não vive um relacionamento, né? Quando a gente tá solteira, ou a gente quer se relacionar, a gente tem um monte de idealizações do que é o amor, né? E quando ela se vê amando, né? Eles têm um amor verdadeiro. Quando eles se veem amando ali um ao outro e os problemas começam a surgir, tudo que era o sonho deles fica secundário. Então eu quero que a gente comece a pensar aqui juntas, né? O desenvolvimento dessa série. Quando eles estão no momento, no ápice, para eles, assim, quando eles estão no ápice da coisa acontecendo para os dois, né? Que eles estão lá, que ele começa a cozinhar. E aí ele tem a possibilidade de abrir alguma coisa e ela tem uma possibilidade de ensinar para crianças o que ela queria, né, que era ser artista. Na hora que eles estão ali naquele ápice, tipo, cara, vamos dar uma virada, né, tá tudo bacana, que ela vai até falar para ele, olha, foi lindo nessa parte que ela vai falar para ele, que olha, para segurar a parte financeira, eu vou ter que ficar na galeria. E aí ele fala para ela, não, o seu sonho é o meu sonho. Gente, que coisa linda, né? Aquilo ali é o encaixe do casal. E aí vem a doença, né? Que eles descobrem a doença dele. Foi lindo aquilo, porque quando uma pessoa fica doente, o Bert Hellinger fala muito isso, eu trouxe até algumas coisas aqui pra gente desenvolver a respeito disso, não é uma pessoa que fica doente. O sistema todo é reorganizado a partir de uma doença. Eu vou ler aqui um pouquinho o que ele fala sobre doenças, tá? Pelo olhar sistêmico das constelações. Vou ler aqui. Na maioria das vezes, as doenças são vistas como algo mal do que queremos nos livrar, mas, ao mesmo tempo, doenças também são processos de cura, principalmente para a alma. Não se pode simplesmente colocá-las de lado. Exatamente algo que foi deixado anteriormente de lado está se manifestando agora na forma de uma doença. Aí o Bert falando. Pode-se ver que quando se admite que uma doença possa servir a uma causa talvez mais elevada, então ela pode retirar-se. Ela cumpriu o seu dever, mas deve ficar presente. Não pode ser jogada fora. Só assim, então, às vezes ela pode ser retirada. Por que eu quis ler isso aqui para vocês? Ele fala aqui, ó.
a doença pode servir a uma causa, tá? Então, a partir da doença que ele se manifestou no corpo dele, o Lino, todo o sistema deles foi impactado. Então, só a partir daquilo. Então, eu vou relembrar, né? Quando eles foram casar, tava todo mundo lá, ele ligou pro pai, o pai, você não é meu filho, né? A partir da doença, o que aconteceu? A família dele teve uma restituição, né? Então, o pai dele foi e aí mostrou, né, a fragilidade que tem. Então, o pai dele usava todo aquele jeito de durão, todo aquele jeito de sisudo para não lidar com as questões profundas que ele tem. Mas o que se mostrou ali, né, na hora que ele viu o filho dele naquela situação, mostrou o amor que ele tinha com o filho dele. Teve uma hora que eu achei, chorei nessa parte, que ele vai lá, vou chorar também, que ele vai lá, né, que ele foi pedir o café pro filho dele, ele sem jeito, não sabia como lidar com a situação, e aí ele pega e fala pra uma enfermeira, né, que quando o Lino tinha 10 anos, ele pegou o carro, e aí ele sofreu um acidente, e aí ele falou assim, só um coração de um pai sabe o que é ver um filho no hospital, né, e aí vocês veem, assim, que tudo ali, tudo que aconteceu a partir da descoberta do câncer, tudo ali fica secundário, as diferenças da família ficam secundárias, o atrito que tem da primeira mulher do pai com a mulher atual, tudo fica secundário a partir daquela doença, né? Os conflitos que o pai tinha com o filho, tudo ficou secundário. Qual que foi o essencial ali? Olhar para aquilo. O sonho que ele tinha de ser chefe fica secundário. O sonho que ela tem de ser artista fica secundário. Então, essas horas, né? Quem já passou por uma situação na família de uma perda precoce de uma criança, de nascer uma pessoa deficiente na família, ter uma morte, né, uma fatalidade na família, são momentos que a gente para e a gente começa a olhar. Puta, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que tem sentido a minha vida? Quantas viradas tem a partir sabe, de coisas trágicas, de eventos traumáticos? Por quê? Porque aquilo não abala só a vida da pessoa, abala todo um sistema que aprende com isso. Como eu falo pra vocês, eu vou repetir. Quando a gente fala de alma, a gente não tá falando da nossa alma aqui, o meu espírito, como algumas de vocês falam. A gente tá falando de tudo que nos constitui. Tudo que nos constitui. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O Lino, ele ficou doente. Quando ele fica doente, não é ele que fica doente. O corpo dele manifestou algo que tem no sistema dele. Do pai, da mãe, os vínculos que os constituem. A doença é só uma materialização. Quem ficou confusa com isso não tem problema. Numa outra oportunidade vocês vão entender o que eu tô falando a respeito disso. Outra coisa que é importante tá aqui também nesse fato, tá? Que o Bert Hellinger também traz muito na biografia dele. Ele fala sobre os nossos vínculos de primeiro marido, de segundo parceiro. E nessa série ficou muito marcado isso, porque a madrasta da Amy, que cuidou dela, né, que cuidou, dá a entender que ela cuidou, ela tem um respeito muito grande pela primeira esposa do pai. Tô falando isso pra vocês aqui por quê? Porque muitas mulheres que eu recebo aqui, que pegam os de segunda mão, o que é de segunda mão? Os homens que já foi casado, que tem filhos, e não compreende o vínculo que ele tem com a primeira mulher, o relacionamento de vocês não ganha força. Então, eu vou falar pra vocês dessa série. O relacionamento lá, eu não sei, é Magigi, não sei o nome da mulher lá. A madrasta, que é uma fofa que se sabe colocar no lugar dela. Foi tão linda aquela cena do casamento, né? Que ela dá um presentinho para cada uma, dá pra Amy. E ela ainda fala sempre, olha, eu não sei se eu estou sendo intrometida, eu não sei se eu estou no lugar. Assim, ela sempre se desculpando, porque ela não sabe o limite que tem. E aí a mãe da Amy é um exemplo de mulher que não amadureceu. Tá? Então, o que é a mãe da Amy ali? É uma heroína velha. Ficar velha, todo mundo vai ficar. Amadurecer é opcional. Então, ó, as heroínas que não amadurecem, qual que é o futuro? Mãe da Amy. Então, vou relembrar como que era a mãe da Amy. Toda reativa, não perdi a oportunidade de dar uma cutucada em alguém. Então, tem uma parte que eles estão lá conversando.
E aí ela quer falar pro Lino, porque a sua família é uma família tradicional, uma família que... Aí ele dá uma explodida com ela, realmente, porque a minha família é uma família católica, porque vocês não são católicos, porque a minha mulher é negra. Então, ali já mostra o quanto que era uma mulher ferida, uma mulher que não amadureceu, uma mulher raivosa. Qual que foi o futuro dela? Ali, solidão. Tô falando isso pra vocês por quê? Porque, de novo... O futuro de uma heroína fica uma mulher amarga, uma mulher chata que ninguém quer por perto. Se vocês têm filhos, os filhos não vão querer por perto. Relacionamento, só se pegar uns encostados, tá? Isso é importante, gente, porque ele mostra exatamente isso. Uma mulher que não conseguiu se vincular às filhas, não conseguiu, as filhas tinham um relacionamento com ela como, meu Deus do céu, a mãe. Esse é o futuro de uma mulher que não amadurece, tá? Então, o exemplo ali da mãe da Amy é um bom exemplo disso para vocês olharem. Aquilo ali é uma velha heroína, porque eu falo que a gente tem que amadurecer no processo, né? A mãe da Amy ali é uma velha, envelheceu, mas é uma heroína de reatividade, de falta de amadurecimento emocional, é aquilo ali, tá? A Amy é considerada uma filhinha do papai, eu já falei exatamente isso. Oi, Armindo, quanto tempo? Ela sempre se posicionava muito bem, exatamente isso. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Vocês estão maravilhosos, exatamente isso. Ela se posicionava muito bem, sempre no lugar dela, sempre assertiva. A Amy sempre dividida, o que é importante, né? Deixa eu falar aqui da mãe da Amy mais um pouquinho, né? A mãe da Amy, ela... Gente, eu tô falando isso pra vocês, é pra vocês entenderem, principalmente as mães, tá? As mulheres que são mães aqui. Quando a gente tem dificuldade de lidar com os nossos assuntos do feminino e o nosso processo de amadurecimento é para isso, o nosso processo de amadurecimento é para que a gente tenha relacionamentos melhores, para que a gente seja mães mais funcionais para os nossos filhos. Quando a gente não consegue passar por essas etapas, o que acontece ali? No caso da mãe da Amy, acontece o abandono. Ela abandonou as filhas porque ela não conseguia lidar com as situações, com os processos dela. Ela também não conseguiu mais ter filhos de outros relacionamentos e não conseguiu se vincular também em outras relações, né? Eu tô falando pra vocês tanto isso, por quê? Porque esse é o retrato das pessoas que não amadurecem. A Amy, ali, no filme, ela passou por todas as etapas de amadurecimento. Então, lá no início, ela era uma heroína, uma filhinha do pai. Através do amor, ela começou a fazer concessões, ela começou a amadurecer. O lugar que ela se sentia toda poderosa, onde o auge que ela queria chegar, né? Quantas de nós não fomos assim? Não, porque eu quero chegar lá no topo, eu quero ser a artista plástica. Na hora que começou a dar os problemas, isso ficou secundário. Tinha outras coisas mais importantes para ela resolver. Então, a partir disso que ela começou a se aprofundar, que ela começou a amadurecer, o sofrimento faz com que a gente amadureça, né? Quando ela quis ser mãe, que é uma questão muito importante para as mulheres, através do amor dela com o Lino, ela sentiu, despertou a vontade de ser mãe. Só que vocês lembram que eu falei? O Lino ali estava doente, estava fraco, masculino fraco. Conseguia ter filho? Não. Aí eles adotaram a criança e o amor que eles tinham por aquela criança, o que é importante. A Amy era uma filhinha do papai, tá? Faltava o feminino dela. Ela conseguiu se vincular à filha? Não. Não conseguiu se vincular à filha. Por quê? Porque ela tinha questão com a mãe. O feminino dela ainda não estava maduro, que é importante. Então, quem era o papel ali mais feminino? Era o Lino. Então o Lino ocupou esse lugar de acolher. Por quê? O Lino era um filhinho da mamãe. Por isso que eu falo que não existe certo ou errado. O Lino, ele tinha aquilo dele, transbordava aquilo dele de acolhimento, de amor. E a Amy não. A Amy era muito mais forte. Então aqui os papéis deles estavam trocados no relacionamento. Por isso que eu falo que isso deixa de ter amor porque os papéis são assim? Não, só que a longo prazo dá ruim no relacionamento, né? No caso dele, se manifestou como uma doença. Ótimo a hora que você se viu como a mãe da Amy, porque aí faz a gente acordar pra vida, né? Faz a gente acordar pra vida. Então tá. Então aqui não tem nenhuma dúvida não, posso seguir, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, me manda aqui pra eu seguir aqui em relação a isso. Quando o Lino começou a ter aquele papel de ficar com a filha, de acolher a filha,
E a Amy começou a sentir ciúmes daquela relação, né? Ela falava assim, nossa, eu me sinto mal, mas eu sinto ciúmes de ver isso, eu amo a minha filha, eu amo meu marido, mas por quê? Porque ela não conseguia, né, verbalizar, mas por quê? Ela não teve a vinculação com a mãe dela. Se eu não tenho uma vinculação com a minha mãe, como que eu vou ter uma vinculação com meu filho? Vai ser muito difícil. Então, as mulheres que têm muitas dificuldades com a maternidade, olhe como que foi a sua vinculação com a sua mãe. Porque, gente, ó, isso vai emergir na maternidade. Essa falta de paciência, essa falta de acolhimento, essa vontade de, eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui. Então, no fundo, eu vou trabalhar, eu vou ocupar minha cabeça, eu vou fazer de tudo lá fora para que eu não tenha que ficar aqui cuidando de filho. É a realidade isso. Por quê? Porque a pessoa não teve uma vinculação com a mãe. Onde que vai explodir isso? Na maternidade. A gente tá agora no programa Mulheres Reais, na turma 6, e todas as meninas, olha, todas as mulheres que trouxeram um tema com filho, né? Ah, eu tô com problema com meu filho. A gente foi olhar na constelação, pra onde que elas olhavam? Pra sua mãe. Então, quando os problemas da maternidade começam a emergir, o que que é uma vinculação que você não teve com a sua mãe? Qual que é o nosso trabalho? É trabalhar essa relação com a nossa mãe para que isso reverbere na minha vinculação com meu filho. Isso é sistêmico. O que que significa sistêmico? Uma coisa que eu conserto aqui vai reverberar aqui. Então não adianta a gente querer fazer aqui se aqui tá mal resolvido. Olha só, olha que a Lê escreveu aqui, que lindo. Ju, por experiência própria. Passei pela mesma experiência da Amy, abandono da minha mãe e criei meu filho como uma heroína. Ou seja, né, pra fora. Hoje ele tem 25 anos e só depois que me reconciliei com a minha mãe tudo mudou. É isso, ó. Ah, obrigada, Lê, pela sua contribuição. É exatamente isso, a gente precisa fazer esse trabalho. Então, quando a Amy se vê naquele lugar de não conseguir, né? E o que é importante, tá? O que eu falei do Lino no começo O Lino, o que o Lino sentia falta? Da pátria dele. Da pátria, da família dele, né? Quero lembrar daquela cena do bar, né? Ele todo feliz lá com os amigos, ele sentindo falta da pátria dele. O câncer volta e ele fica muito debilitado, né? E aí eles entram com cuidados paliativos, não tinha mais jeito. Ai, chorei tanto dessa cena. E aí, vamos lá. Quando o Lino fala pra ela que quer que ele seja enterrado na terra natal dele, né? Que é a Sicília. E aí... É o pedido que ele faz pra ela, eu quero ser enterrado na minha terra natal. Por quê, gente, que eu tô falando pra vocês? Lembra que eu falei lá no comecinho? É a origem dele, é a terra dele. Pro homem, isso tem muito importante, a pátria pro homem tem muita importância. O Bert Hellinger falava, né, em muitos workshops que ele fez, que se um casal de pátrias diferentes, então eu me caso com um italiano, de pátrias diferentes, e tiver que escolher qual pátria nós vamos, o Bert opta pela pátria do masculino, né, do homem. Por quê? Por essa questão de força. E ele pede para ser enterrado na pátria dele, né, na Sicília. E de novo, tá? Vamos lá. Ele foi enterrado, né? Foi muito comovente essa parte, que ele morreu, tudo. Vamos lá. Quando acontece, né, a morte, que ela se depara com aquilo, a dificuldade que ela tem de fazer esse movimento, a dificuldade que ela tem de ceder a isso, né? Aí ela fala, ele me pediu para ser enterrado na Sicília, mas eu não quero, ela querendo brigar com aquilo, e aí a irmã dela conversa com ela, aí ela resolve ir. Quando ela chega naquele lugar, na Sicília, ali foi o ponto de cura para Amy. Então vamos lá, vou relembrar para vocês. Na hora que ela chega lá, ela chega e ela é recepcionada pela mãe dele. Quando ela chega, ela tem uma resistência muito grande por conta dos costumes, o que é importante, tá? Então vamos pensar, qual que é a origem do Lino? É uma origem tradicional, é uma origem toda fechada, numa cidade pequena, numa cidade muito católica, onde existem os papéis muito determinados, que a mulher tem que ser submissa ao homem, um lugar muito fechado. Qual que era a origem da Amy? Era uma família com um padrão diferente, então o pai era separado da mãe, a mãe não criou as filhas. Por que eu tô falando isso pra vocês?
eu caso com um indivíduo, eu caso aqui com meu marido, né? Gente, essa série é muito bacana porque mostra muito a minha família e a família do meu marido. Por isso que eu acho que eu chorei tanto. Então, por exemplo, minha família é uma família festeira, né? Baiano, gosta de conversar. E a família do Oscar é uma família super fechada. E o que que falta nessa família tem na minha. O que que falta na minha tem na dele. É assim que os sistemas crescem. Eu vou até ler aqui também. Eu tô da leitura, eu vou ler o que que o Bert fala sobre isso, tá? Sobre o crescimento de clãs, inclusive para os filhos. Eu vou ler um pouquinho. Ele fala, eu quero falar sobre relacionamentos, que ele tá aqui no workshop. Aí ele fala, cada um dos companheiros tem um sistema de valores e comportamentos que assume de sua família. E cada um deles pensa que o seu é o correto. Cada um vai achar que o seu é o correto. Sua consciência se orienta por aquilo que vive em sua família. A consciência não diz absolutamente nada sobre o correto, somente sobre o que é válido em sua família, e isso é o que diz a consciência. Por que eu tô falando isso pra vocês, tá? Do câncer do Lino, que é importante. Eu não vou entrar aqui no câncer dele, porque é uma outra live, mas tudo que a gente acha que é certo, isso pode, isso que não pode, isso tem a ver com as crenças da nossa família, né? Então, tem famílias que são muito politizadas. Essas eleições veio para mostrar isso, né? Você tem que seguir as minhas regras. Eu não tô falando só de política, porque agora foi muito demarcado, mas, por exemplo, religião. Uma pessoa que vem de uma família que tem um sistema fechado muito forte para a religião católica. Na hora que encontra uma outra pessoa com um sistema de crença diferentes, a sua consciência, por mais que você fale, não, aquela pessoa é uma pessoa boa, o seu sistema de alerta de crença, isso vai ser acionado, tá? O mesmo se dá para o outro parceiro, sem diferença. Ele também tem o seu sistema de valores e o padrão de comportamento de sua família. Ele também pensa que o seu é o correto. Então, dois corretos se encontram. Dá-se uma discussão. No início de muitos relacionamentos, existe uma luta secreta, na qual cada um tenta impor ao outro o seu sistema de valores. Na maioria das vezes, a mulher é quem se opõe e o homem se retrai. Não é assim que acontece? Então a mulher ganha, mas acaba perdendo o marido. Esse é o padrão normal. Ai, que coisa horrível! Não se consegue ver que o sistema do companheiro tem o seu valor. Chega-se a uma solução quando os dois se unem e conhecem reciprocamente o sistema do outro. Aí ele fala o nome da menina. Você conhecia somente o seu. Aí ele fala, o caminho onde ambos se tornem uma unidade em um nível mais elevado. Ele fala que o correto é que os dois, um integre o sistema do outro, que dessa forma ambos vão se tornar um nível mais elevado. Que é o que aconteceu ali no final com a menininha. De tal forma que cada um se sinta bem nesse novo sistema de valores. Isso, via de regra, é mais do que quando um impõe o seu sistema de valores. Quando um casal chega a isso, podem juntos, como pais, transmitir esse sistema de valores e padrão de comportamento aos seus filhos. Assim, os filhos se sentem bem, não precisam se comportar com o pai de maneira diferente do que com a mãe. São livres e iguais diante de cada um dos dois, e os pais também. Por que eu tô lendo isso daqui pra vocês? Não sei se ficou complexo para algum de vocês. Porque ali, no sistema de crenças dos dois, tinha coisas para acrescentar um pro outro. Então, tem uma hora que a Amy, né, que a sogra pergunta pra ela, nossa, você toma vinho? E aí a Amy pega e coloca vinho pra sogra. E aí elas brindam, né? E aí elas tomam vinho juntos. O que é aquilo ali? A Amy tá acrescentando algo para aquele sistema. E ela aprendeu muito, tá? Ali. Então vamos lá. Agora eu vou falar aqui da parte quando ela chega na terra dele, que ali foi a chave de cura para ela, tá? Então, na hora que ela chega na terra dele, que ela vê todo aquele pessoal olhando para ela diferente, pessoas até com preconceito pela cor dela, e ela quer ir embora daquilo ali, né? Ela não quer ficar ali. O que segura ela naquela cidade? A filha dela.
O que que segura ela lá? Porque a filha dela começa a ficar bem. A filha dela começa a se divertir, a filha dela tem um acolhimento, ali as pessoas se ajudam, né? Então as mulheres, né, por mais fofoqueiras que seja, uma tá ajudando a outra. O amor que aquela avó começa a ter com ela, de falar coisas bonitas para ela. Então ela começa a ver aquilo e começa algo mudar dentro dela, né? Então a sogra dela pede para que ela fique lá. E ela fica se questionando, ai, será que eu fico aqui, né? Não sei se eu quero ficar. E aí ela resolve ficar. E a partir desse resolver ficar, né? A sogra quer dar, né? Por herança, que é a herança do Lino, as terras para ela. E ela não vê sentido naquilo. Vocês lembram que eu falei lá atrás da terra? Ela não vê sentido para aquilo porque ela falou, eu nunca vou voltar aqui. Ela fala, mas não é para você, é para sua filha. E aí ela pensa. E aí na igreja, ai, gente, aquela parte da igreja foi tão linda, porque naquela hora, a sogra dela fez com que ela se sentisse amada, fez com que ela se sentisse importante. Então, a sogra dela fala que queria muito que ela ficasse, né? Que queria muito que ela aceitasse, que rezou no dia do casamento deles e estava rezando lá para que ela aceitasse aquele presente. Porque era uma forma dela voltar para aquela terra. E a partir daquilo ali, ela ficou pensando, né? Que foi muito simbólico, tá? Nessa última parte, talvez tenha ficado muito... Tenha passado para vocês, né? Que ela, não é da vontade dela enterrar o Lino ali. E ela pega o colarzinho e deixa um pouco de cinzas dele, né? Porque ela quer ficar com ele, né? Ela quer ficar com aquilo ali, né? Então, ela dá pra sogra as cinzas dele, mas tem um pouco de cinza naquele broche que ela tem. Então, na hora que ela começa a vivenciar aquilo, né? E aí elas estão na igreja, ela tá servindo, né? Porque ela não tem uma religião, até então não mostrou ela como uma religião, porque ela tinha alguma crença, alguma fé. Tanto que no dia que a sogra ligou pra ela pra falar pra ela batizar a neta, ela falou, ai, tá bom, a gente não se importa com isso. E lá ela começa a desenvolver a fé dela, do jeito dela, né? E ela começa a ficar bem. Não sei se vocês perceberam, mas ela começou a ficar bem, E a sogra dela na igreja, a sogra dela fala pra ela, né, do dia lá que vai ser importante, que vai coincidir com o aniversário dela, e fala pra que ela traga a família dela pra aquela terra. E aí eu não sei se vocês perceberam, mas ali ela ficou muito feliz por aquele convite. Ali foi a alma dela falando, porque se a gente for pensar pela construção que ela teve durante toda a narrativa da série, por que ela ficaria tão feliz com aquela proposta, né? Se era uma cidade que ela não queria estar. E aí ela, né, vai, aí a família dela vai, todo mundo, né, no começo ficou assim, mas todo mundo foi muito recepcionado, e foi tão linda aquela parte, né, que a sogra dela, né, sempre tá na cozinha cozinhando, e a sogra dela dá o avental pra ela, né, como se tivesse, né, tô passando o bastão pra você. E aí ela chama a sogra de mãe. Ai, gente, aquela cena foi muito linda. E aí ela chama a sogra dela de mãe. E aí naquela hora ela assume, né, que ela tem 3 mães, né? Então também ela tá dando um lugar de honra pra madrasta. E ela fala algo lindo pra filha dela, né? Ela fala, através dessas 3 mulheres eu consigo ser uma mãe melhor pra você. Ali é o ponto de chave da virada dela, da cura dela. E também que foi muito simbólico que ela vai, né, para aquele lugar que ela olha o Mediterrâneo e aí ela solta, né? Ela solta aquilo, ela solta ele, ela enterra ele de fato. E aí ela fala uma coisa, que nessa hora eu chorei horrores, né? Que ela fala pra ele, obrigada por me trazer aqui, você está em casa. Ai, essa parte eu chorei horrores. Por que eu tô falando isso pra vocês, né? Que é tão simbólico, né? E o filme, a série é toda tão linda. E essa parte a gente não entende. Porque ali, naquele local, apesar dela ter vivido o luto dela, a dor dela, ali ela se sentiu bem. Ali ela se sentiu bem com ela. Ali ela se sentiu completa. Ali tem um símbolo, tem algo muito simbólico que eu falo tanto para as minhas mulheres, né? Que a gente tem que fazer, que um feminino ferido, que um feminino curado, a gente busca, é um lugar do feminino buscar a espiritualidade. E ali que ela tá, enfim, numa roda
negócio de santo lá que eles têm, lá do lugar deles. Ela se conecta com aquilo, ela se sente bem, a família dela toda tá ali. Ela aceita as terras da origem do Lino. E é assim que ela disse sim para isso, né? Assim que ela diz sim para toda aquela história. Então, olha só a jornada que a Amy começou lá atrás, né? Quando eu falo para vocês da jornada de amadurecimento. A jornada que ela teve de amadurecimento, de dizer sim para todos os processos que ela passou. A Amy, a todo momento, ela só disse sim para os processos que ela passou. Então, lá no momento, né? Então, quero pensar que vocês comecem a colocar vocês nessa história. Nós somos lá jovens, cheia de sonhos, cheia de idealizações, né? Então, sei lá, eu quero ser, sei lá, eu quero ser médica, eu quero ser, sei lá o que for, né? E aí, a partir de um amor, ela vive esse relacionamento, existe a questão da maternidade que ela vive, né? A sombra dela da maternidade é mostrada, né, nesse relacionamento, a partir da junção desses dois. Depois ela vai para um lugar de trabalho que ela não achava que ela ia, né? Tinha que se sujeitar a um trabalho por questão de sobrevivência. Vai para uma cidade que vai contra a vontade dela, mas ela vai dizendo sim para a realidade. E quando ela chega naquele local, é tão simbólico ela falar: obrigado por estar aqui, por me trazer aqui, porque ali a alma dela se sentiu completa. Eu sempre digo que todos os nossos problemas, né, todo sistêmico, ele é orgânico. O que é orgânico? A partir de um fato que acontece aqui, vai repercutir em algo aqui, em algo aqui, em algo aqui. E ali, né, ali onde ela se encontrou, ela sentiu a completude dela, ela ficou em paz com ela mesma, ela se sentiu bem com ela mesma. Então, eu acho que é uma aula, assim, de amadurecimento pra gente, o lugar de um feminino curado. Obviamente que a gente precisa, né, pastar um pouquinho pra gente estar naquele lugar. Fica aí pra gente pensar em tudo que eu falei aqui, os pontos que eu falei pra vocês, de comunidade de destino, da filhinha do papai e o nosso processo de amadurecimento como mulher. É isso, vou ficar aqui pra responder perguntas pra vocês. Olha só, a sociologia explica isso, a defesa da alienação e da pátria familiar. A sogra integrou Amy na família e ela se tornou filha. Exatamente, coisa que ela não foi na origem dela. Por isso que eu falo, gente, nunca é de forma aleatória, né? As filhinhas do... Deixa eu contar uma coisa pra vocês, né? Que é interessante que a Áurea trouxe aqui. As filhinhas do papai, prestem atenção nisso que vai ser uma chave pra vocês. As filhinhas do papai, elas têm dificuldade com... Em geral, as filhinhas do papai têm dificuldade com a sogra. Por quê? Porque o marido, né, tem uma conexão muito grande com a mãe, muitas vezes, e elas se sentem deixadas de lado. Então, quando a gente vai amadurecendo o nosso lugar, que, cara, eu não posso competir com a minha sogra, né? Ela é mãe do meu marido, como que eu vou fazer para ter uma relação minimamente boa com ela? E no caso ali, né, ela entende que aquela sogra tem tanto amor e a coloca no lugar de filha, aí pode vir a cura, né? Porque às vezes não vem da nossa mãe, né? Às vezes a mamãe não tem para dar, mas pode vir através da sogra. E isso é curado dentro da gente. Parabéns pela sua percepção, Ari. Gente, o sistema sempre vai encontrar um lugar, tá? A vida, que é maravilhosa, a vida, os caminhos da vida, sempre vai colocar nós no lugar certo, com as pessoas certas, para nossa integração. Pro que a gente precisa olhar. Sempre, sempre, sempre. Vocês vão ter o terapeuta certo, vocês vão ter a pessoa certa, vocês estão no relacionamento certo para que vocês amadureçam. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Quanto mais a gente briga com isso, o que a gente não consegue lidar, obviamente que a gente precisa procurar ajuda, mas tá tudo sempre certo. O problema é que a gente diz não pra isso, né? A gente quer brigar com a vida. Não, eu não aceito isso, eu não aceito isso. E aí vem as exclusões. Os emaranhados vêm disso daqui, tá? Das nossas exclusões. Exatamente, é porque numa cena anterior a sogra disse que a cozinha era só dela. Exatamente. Quando ela pega e dá um avental pra ela, é muito simbólico, porque ela tá dizendo, agora eu tô dividindo com você. E é lindo, né, essa cena também, né, Ale? A gente tem que se preparar pra morrer, né? E é tão bacana nesse... Eu lembrei muito da minha avó. A minha avó, a família de nordestino, eles se preparam pra morte. Então, a minha avó tinha, elas chamam de mortaia, né? Não sei aí vocês, mas a minha família é nordestina, então eles chamam de mortaia. Então, tanto a minha avó quanto meu avô, eles se prepararam pra morrer, né? Então, eles tinham lá o lugar deles de ser enterrado.
Hoje a gente não pensa nisso, né? Porque a gente tem que pensar, inclusive, na nossa morte, o que a gente deixa aqui. E os mais velhos, né? As tradições, as pessoas mais velhas, elas tinham isso muito forte, né? Quando as pessoas amadurecem, entendendo, olha, meu ciclo de vida aqui é esse. E eu vou morrer. A gente tem ideia hoje, né, de uma síndrome de Peter Pan, que a gente vai viver, que nós somos lindas, maravilhosas, que a gente vai viver para sempre, e não é assim, né? Então as pessoas que são mais velhas, as pessoas com uma certa maturidade, elas entendem isso e se preparam para a morte. As dívidas, se preparam aí os inventários, porque isso é importante, né? E foi lindo isso nesse filme, porque mostrou, né, essa tradição. É tudo muito certo, existe o ciclo da vida. Eu não falei da relação da Amy com a irmã dela. Deixa eu falar aqui um pouquinho, a Sueli perguntou. Então, a Sueli trouxe aqui uma coisa que é muito importante, que eu não falei isso, mas mostrou isso muito no filme, né? A relação das irmãs. Eu vou voltar um pouquinho, tá, Sueli? No filme, a irmã era mais velha que ela e a mãe faltou. A mãe foi embora, ela ficou com a irmã. O que se mostrou nesse filme? A irmã pegou esse lugar de cuidadora da mãe. Então, a gente fala, né, que é egoísta, mas é a forma que as pessoas têm de sobreviver. Então, tem uma parte que a irmã fica meio brava com ela e a irmã fala pra ela, né? O dinheiro que eu te dava, eu ficava com fome. Então a irmã sempre entrou nesse lugar de ser cuidadora dela. São os mecanismos que as famílias têm de sobrevivência. Tem um filme que eu quero, até quem tiver interesse em saber mais sobre esses vínculos de irmãos, que é o filme chamado O Violino do Meu Pai, que mostra justamente isso, né? Que os irmãos se unem para sobreviver. E ali foi tão bonito, né? Mostrou o vínculo que ela tinha com a irmã, né? De ser até doadora demais, né? Ela entra até num lugar de cuidadora demais da irmã, de salvadora demais da irmã, e ela estava grávida, né? Ela já tinha uma idade avançada, se mostrou no filme. O marido dela querendo cuidar dela, e ela nesse papel de cuidar da irmã, de ir para o hospital, de cuidar da sobrinha, essa preocupação excessiva. Só que ali no caso do casamento não existia opção dela ficar. A irmã dela fala pra ela ir, porque eles tinham que ir. Se eu estiver errada, vocês me corrijam. Ela tinha que ir, né, naquele momento. Então ela não tinha como ficar mesmo. E a irmã mesmo fala, pode ir. Tá? Mas a sua percepção tá certa. Existia uma disfuncionalidade no relacionamento delas. Ela não tava como irmã, ela tava como um lugar de mãe da Amy, tá? Isso fica muito pesado. Para as boas filhas, para as irmãs mais velhas que não tiveram o pai ou a mãe presente, é muito natural esse lugar aqui, tá? E aí depois a pessoa não entende, por que minha vida não caminha, por que minha vida não anda, porque eu não consigo prosperar, porque eu não tenho relacionamento, porque eu não consigo ter filho, você tá cuidando de uma outra pessoa, tá? Na qual você não tem energia para isso, você não tem força para isso. Um beijo, fiquem com Deus.